Capítulo 2809. Não é meu filho, parte 1. O elemento escuridão pura deslizou sobre a pele de Ussor, queimando-a, e penetrou na de Lith. Ele tossiu um bocado de sangue, a dor cegando agora que a fusão da escuridão tinha que parar a habilidade das linhagens do inimigo antes que ela atingisse seus órgãos vitais. As implacáveis ondas de frio emitidas pelo vêntigo desaceleraram os reflexos e a mente de Lith, e seus olhos caíram de exaustão. É isso. Sheuk disse, seu corpo e coração explodindo com a energia mundial acumulada. Nós morreremos com você, mas é um preço que vale a pena pagar. Com você fora, as cortes dos mortos-vivos lavarão sua vergonha e retomarão seu lugar de direito nos 3 grandes países. Sala de controle da matriz, agora mesmo. Finalmente. Solos desativou o último mecanismo de defesa que protegia o painel de controle do sistema de matriz. Naquele momento, um único golpe da fúria destruiu os principais pontos focais das várias formações mágicas que se originaram dali e se espalharam por toda a filial local da Corte do Amanhecer. Solos não podia simplesmente desligar as matrizes, já que eles não tinham a marca dela, mas era desnecessário. Sem as salvaguardas, ela não sofreu nenhum dano e as matrizes não explodiriam e potencialmente matariam Lith. Com as formações mágicas enfraquecidas e seu domínio sobre a energia mundial desaparecendo, as mãos de Menadion alcançaram o controle sobre 51% do geyser de mana. O suficiente para conjurar a torre do mago e deixá-la fazer o resto. 4º andar subterrâneo, agora mesmo. Finalmente. Lith sentiu a força surgindo dentro dele. O conjunto corpo imortal o envolveu e seus ferimentos se curaram em uma velocidade visível a olho nu. Um pilar de energia mundial inundou seu corpo e equipamento, restaurando suas reservas de energia. Isso é impossível. A voz de Sheuk falhou, sua negação irrelevante para a verdade fria. Eu controlo a energia do mundo, não você. Primeiro erro. Lith conectou as mãos de Menadion à armadura do andarilho do vazio e ao Ragnarok, usando o poder das mãos seguradas para alimentar os encantamentos do resto de seu equipamento. A lâmina furiosa rugiu de alegria, seus cristais elementais brilhando com poder renovado. Não posso dar tempo para verem se recuperar. Se ele usar o dobra espiritual, tudo será em vão. O bruxo de sangue não tinha ideia do que estava acontecendo, mas sabia que não havia tempo a perder. Ele liberou a maré de sangue, fortalecendo-a com tudo o que lhe restava. Seu coração ainda não havia se curado e não conseguiu suportar a tensão. Sheukvur morreu rezando aos deuses acima e abaixo para dar significado ao seu sacrifício. Segundo erro. O olho espiritual se iluminou e combinou seu poder com as mãos de Menadion. A maré de sangue congelou por um segundo, dominação assumindo o controle da habilidade da linhagem enquanto as mãos tomavam conta da energia mundial que a compunha. Então, ele retomou seu avanço, voando sobre Lith e atingindo os outros 2 mortos-vivos em cheio. A maré de sangue os pregou contra as paredes, arrancou a carne de seus corpos e quebrou seus ossos, mas eles não morreram. Era a maldição da morte viva. Enquanto seus núcleos de sangue tivessem energia e seus pontos fracos estivessem intactos, eles eram banidos da morte. Isto não está laca. Ragnarok cortou a cabeça do andarilho noturno e ele fora. Tentáculos de escuridão tentaram formar uma nova cabeça apenas para serem consumidos pela maré de sangue. O processo se repetiu várias vezes até que a essência de uma se esgotou e seu corpo se desintegrou. O Vendigo viu Tiamat caminhando em sua direção e relembrou sua aldeia. Sobre a noite fria em que ele havia renascido. Então uma explosão violenta de eclipse final queimou seu corpo e suas memórias se despedaçaram com a agonia. O elemento escuridão inundou suas feridas, encontrando a carne humana armazenada dentro de seus intestinos. Ela se transformou em cinzas e o corpo do Vendigos fez o mesmo. Lith respirou fundo de revigoração e restaurou sua força. Naquele momento, tudo acabou. Eles solos usaram a torre de vigia para encontrar tudo e todos dentro do prédio e então o salão dos espelhos para alcançá-los com um único passo. Graças à torre, os demônios cresceram em número e força a cada segundo, não precisando de supervisão em sua matança.
Do lado de fora, Farg coordenava o exército e o corpo da rainha, garantindo que ninguém escapasse vivo do cerco. Isso é estranho. Ela disse depois de alguns minutos de relativa paz. Eu esperava que muito mais ratos abandonassem o navio. Protejam-se e preparem suas armas. Receio que eles estejam reunindo suas forças para uma carga final. Não estão. Uma voz disse atrás dela, fazendo-a pular de surpresa. Está feito. Comece a enviar suas tropas para nosso próximo destino. Eu me juntarei a vocês assim que recuperar minhas forças. Como você chegou aqui? Farg ficou pasmo. Como você purgou o ramo sozinho tão rápido? Os mortos-vivos tinham um geyser de mana à disposição, mas não duraram metade do tempo do outro ramo. Outro dos meus segredos. Lith respondeu antes de retornar para dentro. Vocês o ouviram? Amila Farg gritou para as tropas. A noite ainda é longa e ainda temos muito a fazer. Na manhã seguinte, Condado de Lutia, Cidade de Lutia, Casa de Lith. Devido aos ataques rápidos e à morte de tantos poderosos, as forças do reino levaram apenas algumas horas para paralisar as cortes dos mortos-vivos no Marquesado de Distar. Depois que 4 galhos foram arrasados e saqueados, os outros foram encontrados vazios. Os mortos-vivos escolheram recuar e criar estratégias em vez de enfrentar o que quer que estivesse massacrando seus anciões. Com cada ramo, mesmo quando o exército não encontrava resistência, um contingente de soldados e magos tinha que ficar para trás. O papel deles era vasculhar o local em busca de qualquer coisa incriminadora que pudesse ter sido deixada na pressa e desativar o sistema de matriz. A realeza queria ter certeza de que os mortos-vivos não retornariam e checariam os cofres. Cada tribunal dos mortos-vivos possuía inúmeros tesouros e era improvável que todos tivessem sido levados durante uma evacuação de emergência. Mesmo que fosse apenas ouro e joias, seria um grande golpe para o poder financeiro da corte e alimentar as reformas reais para trens, tabletes e a colonização de Giera. No final da noite, não havia tropas suficientes do reino disponíveis para proteger o perímetro de mais nenhuma filial. A caçada terminou e Lith voltou para casa. Não havia sentido em eu ficar lá. O exército vai inventariar tudo o que encontrar e os reais vão me enviar minha parte. Lith deu um tapinha nas costas de Elisia até o bebê arrotar. Já acabou? Camila perguntou enquanto verificava com revigoramento e se certificava de que não havia nenhum ferimento permanente. Por enquanto, sim. Ele respondeu. Sem uma base de poder e seus membros locais em fuga, as cortes dos mortos-vivos não podem suportar mais ataques. A menos que encontrem um novo líder poderoso ou tenham um as na manga que mantiveram em segredo até agora, estamos seguros. Ainda há muitos ramos para invadir, mas já terminei com isso. Mostrei minha força e Zorret está se certificando de que o submundo espalhe a palavra de que isso é obra minha. A realeza pode cuidar do resto. Afinal, este é o reino deles. Capítulo 2810. Não é meu filho, parte 2. Tem certeza de que não está machucada, querida? Elina deu um tapinha nos braços, no peito e depois no rosto de Solos em busca de ferimentos ou desnutrição. Sim, mãe. Eu fiquei fora por uma noite, não um mês. Quando ela estava presa dentro do seu anel e observava Lith passando pelos exames de Elina, ela os achava saudáveis. Eu retiro o que disse. Pensou Solos, ter uma mãe amorosa não é saudável. É o melhor. Depois que Lith terminou com Elisia, Elina também o examinou, o que lhe rendeu um revirar de olhos. Não ouse revirar os olhos para mim, rapaz. Você colocou sua vida em perigo e, como sua mãe, tenho todo o direito de ficar preocupada. Se não gostar, você sempre pode mudar de carreira para algo menos perigoso. Mãe, eu sou um magus. O que eu vou fazer para viver? Escrever livros. Parece uma ideia. Elina assentiu. E ensinando. Você não encontrará assassinos mortos-vivos em uma sala de aula do Grifão Branco. Já estou dando aulas no Grifão Branco. Lith rebateu. Entre muitas outras coisas, enquanto eu quero dizer exclusivamente. Sua filha merece crescer com um pai. Ela o repreendeu. Deixe-me ver se entendi.
Primeiro, você me importunou para encontrar uma namorada, depois para me casar, depois para lhe dar netos, e agora que eu fiz tudo isso acima, você quer que eu me aposente? O que é isso? Algum tipo de plano mestre maligno de longo prazo? Só planos de longo prazo. Elina passou o dedo sob o nariz de Lit do mesmo jeito que fazia quando ele era pequeno e o repreendeu. Eu nunca gostei das suas chamadas aventuras. Então, eu deveria ter deixado Trud ou as cortes dos mortos-vivos fazerem o que quisessem? Eu deveria simplesmente recusar os reais sempre que eles pedissem minha ajuda? Lit perguntou. Elina abriu a boca para responder, mas rapidamente percebeu que não tinha como argumentar. Ela franziu os lábios, apertando os olhos em aborrecimento antes de dizer: você venceu esta rodada, mas isso não acabou. Nunca acaba. Lit suspirou, se transformando no dragão pena do vácuo como aquecimento, depois no Tiamat e finalmente em sua forma de abominação. Elisia seguiu seu exemplo, mudando de forma, assim como seu pai fazia, com menos de um segundo de atraso. Por que você continua fazendo isso? Elina não tinha problema com o fato de seu filho e sua neta terem várias formas, exceto uma. Ela não gostou da abominação porque, embora se parecesse com Lit, na verdade era sua aparência como Derek McCoy. O fato de o abominação ter os olhos e o sorriso de seu filho, mas todo o resto ser diferente, a assustou. Além disso, naquela forma, tanto ele quanto Elisia eram frios ao toque. Eles não tinham batimentos cardíacos ou pulso, sentindo-se como um cadáver. O contato prolongado com seus corpos escuros era doloroso para qualquer um, exceto Camila e Solos. Porque eu preciso ter certeza de que Elisia pode controlar todos os seus poderes e formas. Lit respondeu. Quando eu estava no Violeta Profundo, assumir minha forma de abominação era perigoso para mim. Na Violeta ficou mais fácil, mas o caos ainda ameaçava me consumir. A fome que eu sentia naquela época drenava minha força rapidamente e eu conseguia sustentar minha forma de abominação apenas por um curto período. Agora está tudo bem, pelo menos para mim, mas eu ainda sou feito principalmente de escuridão, enquanto Elisia tem muito mais caos. Estou verificando os efeitos colaterais conforme ela se desenvolve, mas até agora não encontrei nenhum. A risadinha da menina parecia um uivo agudo, mas todos acharam adorável de qualquer maneira. Graças aos deuses. Elina suspirou aliviada. Então faça o que tem que fazer. Vou dar uma olhada na sua irmã. Me ligue se precisar de ajuda. Você precisa de ajuda, mãe? Solos perguntou. Não, querida, mas eu adoraria ter companhia. Elina entrou no quarto onde Suri estava dormindo, seguida por Solos. Sentado em uma cadeira na sala de estar, Raas olhou para a cena com um sorriso paternal misturado com preocupação. Qual é o problema? Naquele dia foi a vez de Leigain ficar de olho em Elisia. O pai de todos os dragões estava vestido com a libré negra de um mordomo e tinha assumido uma de suas aparências humanas favoritas. Ele parecia um homem albino na casa dos 30 e poucos anos, 1,75 metros de altura, com cabelos e pele brancos como a neve. Seus olhos eram roxos e tinham uma pupila vertical. Vários pontos de sua pele estavam meio transformados em escamas, fazendo Leigain parecer que tinha tatuagens. Você pode nos silenciar? Raas perguntou. Claro. Um aceno do dedo de Leigain e as palavras pararam de sair da boca de Raas. Mais alguma coisa? Percebendo o sorriso maroto no rosto do guardião e a insolência em seu tom, Raas aproveitou a situação para contar a Leigain tudo o que pensava sobre o pai de todos os dragões e suas brincadeiras. Grande mãe todo-poderosa. Não acredito que você beija sua esposa com essa boca. Leigain ficou horrorizado com a linguagem grosseira e a vulgaridade de seu anfitrião. Um sorriso cruel apareceu no rosto de Raas enquanto ele se esforçava e dava cor à pele pálida do guardião. Por quê? O que ele está dizendo? Ao contrário do Senhor da Sabedoria, Lit não conseguia ler lábios. Não vou repetir nada disso na presença de crianças. Leigain respondeu. Ou adultos, para falar a verdade. Um estalar de dedos devolveu a voz a Raas. Lit, como se chama aquele feitiço que você usa sempre que conversar com Camila no seu quarto?
Lit podia literalmente ver as aspas no ar, já que Raas as usava para evitar mal-entendidos. Pai. Camila disse, corando tanto quanto seu marido. O quê? O reino inteiro sabe que vocês dois conversam. Como você explica isso, criança? Eu deveria fingir acreditar que um grifão deixou heresia na nossa porta? Chama-se silêncio. Por quê? Sem motivo. Raas virou-se para Lerain. Você pode nos silenciar agora, por favor? Isso é para amadores. Outro estalar de dedos e aparentemente nada aconteceu. Para o resto de Mogar, estamos conversando sobre amenidades. Você sabe, campos cultivados, netos e coisas assim. Ninguém nunca saberá suas perguntas ou minhas respostas. Raas confiou no guardião até onde ele podia jogá-lo, então ele primeiro comentou pesadamente sobre Lerain e repetiu seu discurso anterior. Quando ninguém sequer olhou para eles, Raas finalmente acreditou no dragão. Isso era realmente necessário. Lerain franziu as sobrancelhas, irritado. Depois de conhecê-lo melhor, sim. Raas assentiu. Dito isso, você tem certeza de que é meu filho? Peço desculpas. Lerain piscou várias vezes em confusão. Você está insinuando que não acha que sua esposa foi fiel a você ou que um doppelganger tomou o lugar de Lit e ninguém percebeu? Sim. Raas assentiu. Você é louco. Quantas vezes você tem que testemunhar a impressão de sangue conjurando as penas de vocês dois para se convencer de que Lit é sua própria carne e sangue? Lerain disse com um olhar furioso. Não isso. Raas respondeu com raiva, mas sua raiva foi rapidamente substituída por uma expressão de culpa. Na verdade, questionei a paternidade de Lit algumas vezes no passado, mas depois de testemunhar a impressão de sangue tantas vezes, até a dúvida mais obstinada que eu tinha foi esclarecida. Esse é o corpo do meu filho e meu sangue corre em suas veias, isso é certo. Continua no próximo vídeo.